Olá, esse é meu canal. Eu faço e você faz com leite. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vim ensinar vocês a fazer macarrão caseiro. Então pessoal, a receita que eu vou passar para vocês, os ingredientes, eu dupliquei a receita, tá bom? Então eu vou falar como se fosse uma receita só, tá? Gente, então eu tenho 100 gramas de farinha de trigo, que dá uma xícara, tá? E um ovo, tá bom? E 2 gramas de sal ou meia colher de chá, tá? Ou se vocês também quiserem também colocar uma pitada, colocar menos também, não tem problema. Mas eu tô colocando aqui em gramas para vocês saberem mais ou menos quantos que eu coloquei aí de sal. E pessoal, essa receita, cada 100 gramas e um ovo é para uma pessoa. Então, por exemplo, que nem eu tô fazendo 2 receitas, tá? Então, tipo assim, se você fazer 2 receitas e abrir bem a massa, que nem eu vou me ensinar conforme o vídeo, se vocês abrir bem a massa, dá para 3 pessoas, gente, tranquilo, tá? Mas essa receita que eu acabei de passar, ingredientes, é para cada 100 gramas e um ovo é para cada uma pessoa, tá bom? Então, pessoal, vocês podem observar aí no vídeo que eu coloquei o sal junto com a farinha de trigo. E lembrando vocês que a farinha de trigo está peneirada, tá? Então, eu peneirei direto aí na forma onde eu fui fazer, tá bom? Então, pessoal, eu abri aí no meio a farinha de trigo e coloquei os ovos. Por que, gente, eu faço dessa forma? E várias pessoas também fazem assim, porque fica mais fácil para vocês mexer o ovo com a farinha de trigo. Que nem se vocês for fazer em cima da mesa, no mármore, vai ficar, tipo, um pouco mais difícil de vocês colocarem o ovo, tipo assim, só colocar e não abrir o buraquinho ali pra ficar mais fácil. Então vai ficar, tipo, meio mais melequento pra quem nunca fez, vai ser a primeira vez. Vai ficar, tipo, meio complicado de você mexer. Então vocês fazem aí conforme eu estou fazendo, abre o buraquinho e pega o garfo, vai mexendo aos pouquinhos a farinha de trigo, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês, tá bom? Então, pessoal, eu fui mexendo aos poucos aí, tá? E também, pessoal, pra quem quiser mexer direto com as mãos, não tem problema, tá? Eu sempre mexo com a colher ou com o garfo, tá bom? Antes de mexer, tiver bem misturado o ovo, pra não ficar muito suja a mão, tá bom? Mas pra quem quiser direto na mão também, sem problema, tá, pessoal? Isso depende de vocês. Então, pessoal, eu fui mexendo bem, tá? Não acrescentei mais nada de farinha de trigo. Eu gravei ele inteiro, tá, gente? Só que quando eu fui editar o vídeo, ficou muito longo o vídeo, então eu tive que cortar, tá? Então por isso que vocês viram aí eu mexendo de um pouco a pouco, tá? Porque ficou muito grande o vídeo e eu tive que editar, tá bom? Mas vocês mexem sem parar, tá? Até desgrudar da mão e vocês vão pegando aí a farinha de trigo que vai sobrando aí da forma que vocês colocar, da vasilha ou da mesa. Porque se vocês for mexer bem, gente, quanto mais vocês mexer, melhor fica a massa de vocês, tá? Então vocês mexem aí até desgrudar bem das mãos, tá? Desgrudar bem da forma, tá bom? Que vai ficar uma massa muito bonita, tá bom? Pessoal, vocês podem observar aí também que conforme eu fui mexendo a massa, a forma foi mexendo junto, porque eu tava mexendo só com uma mão, tá bom? Mas com as 2 mãos, tá bom? A massa vai ficar no ponto mais certo, mais rápido ainda, tá, gente? Porque daí vocês vai abrindo como se vocês estivessem mexendo a massa de pão, tá? Vocês abrem ela, dissolve bem ela, tá bom? Mexe bem pra ficar uma massa bem bonita e bem gostosa de vocês abrir depois, tá bom?
Bom, pessoal, eu fui mexendo bem até esgrudar do fundo, tá? E misturar todos a farinha de trigo, tá bom? O máximo que vocês conseguirem, vocês vai mexendo aí, tá bom? Vai pegando onde tem farinha, tá? E vocês reparou ali que meu filho tá ali do lado olhando porque ele tava querendo a massinha, né? Mas como tava cru, eu não dou pra ele porque dá dor de barriga, né? Então tive que jogar uns migué nele pra ele poder sair de perto um pouco. Mas mesmo assim ele dava as voltinhas dele e voltava a pedir de novo, gente. Mas então, gente, eu coloquei no saquinho essa massa depois de pronta, depois que desgrudou bem, tá? E ficou bem lisinha a massa, como fosse uma massa de pão. Eu coloquei no saquinho daqueles tipo de fruta e verdura que vocês pegam no mercado. Então, eu tenho aqui em casa, né? Então, eu coloquei um daquele pra deixar descansar até eu fazendo o molho, tá bom? Então, pessoal, eu coloquei ali uma panela com água e um pouco de óleo para poder ferver, tá bom? Na hora que eu comecei a fazer o molho. E eu coloquei aí, gente, uma sardinha, amacetei bem, tá? Não coloquei alho aí, tá bom? Agora, mas eu vou colocar depois ali na frente, tá? E eu coloquei, gente, meia colherzinha de chá, tá bom? De sal, tá? Mas vai ser no total uma colherzinha de chá, porque ele mais pra frente, gente, na hora que eu fui cimentar o molho, eu vi que precisou mais, então eu coloquei mais um, tá bom, gente? Então, pessoal, eu misturei bem, tá? E coloquei um maço de tomate, tá bom? O extrato de tomate de 260 gramas, tá bom? E depois eu coloquei, gente, o mesmo tanto, né, que vai de extrato de tomate, o mesmo tanto de água, tá bom? Pra poder depois eu deixar engrossar. Aí, pessoal, eu coloquei também um sazon inteiro de carne, tá? Eu mostrei isso aí fechado, mas eu já tinha aberto o outro pra ficar mais fácil, tá, pessoal? Pra mostrar pra vocês, tá bom? E depois, logo em seguida, pessoal, eu coloquei meia colherzinha de chá, tá bom? Daquele temperinho de alho pronto. Porque como eu já tinha colocado no começo a sardinha com óleo, já tudo misturado, então não ia ficar legal ali, então eu coloquei depois, tá? Depois eu coloquei, pessoal, também meia colherzinha de chá de coloral, tá? E depois, se vocês reparar também, eu coloquei mais a meia colherzinha de sal, gente, que eu tinha falado pra vocês, que vão ser no total uma colher de chá, tá bom? Pessoal, enquanto o molho aí vai ficando pronto, eu quero lembrar vocês, para quem não viu o vídeo de suspiro caseiro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, juntamente com os ingredientes, tá, pessoal? Bom, pessoal, depois que o molho deu uma engrossadinha, eu desliguei, tá? E fui para a massa novamente, tá bom? Então, gente, tirei do saquinho. E aquela forma que eu tinha feito a massa, eu vou colocar ali um pouco de farinha de trigo, tá bom? Pra mim poder misturar um pouco nessa massa agora, porque agora a gente vai a farinha de trigo. Então, tipo assim, ela não vai misturar, ela só vai ajudar pra abrir a massa, tá, gente? Então, vocês colocam a farinha de trigo aí do lado que vocês vão usar, tá bom? Então, eu coloquei um pouco ali na forma, tá? E eu reparti essa massa em 4 partes, para ficar mais fácil para eu abrir, porque eu não tenho cilindro, só minha mãe que tem cilindro, então como eu não ia abrir na casa dela, que eu ia abrir no rolo, então eu reparti em 4 partes para ficar mais fácil para eu abrir, tá bom, gente? Se vocês quiserem fazer dessa forma, ou para quem tem cilindro em casa e quiser abrir no cilindro, então vocês podem abrir direto aí, tá? Mas como eu vou abrir bem fininho a massa, então eu ia preferir cortar em 4 partes e fazer as 4 partes separadas para ficar mais fácil para mostrar para vocês também, tá? Então, pessoal, como eu tinha dito para vocês, tá? Eu também gravei isso daí inteiro, tá bom? Só que como tinha ficado muito grande o vídeo, eu tive que cortar, tá? Então vocês vão ver eu abrindo aí o começo, tá bom? Da massa e depois o final. Então, gente, vocês sempre colocam a farinha, tá bom? Pra vocês abrir essa massa, tá? Se tiver começar a grudar, vocês colocam novamente, tá bom? Mas não pode grudar essa massa aí, tá bom? De nenhuma forma, tá?
E vocês vão abrindo aí conforme, se vocês tiver o rolo, tá bom? Ou se tiver uma garrafa aí também, gente. Se vocês verem alguma coisa que consegue abrir, vocês abrem aí conforme der, tá? Mas não deixe de fazer, tá bom? Então, eu abri bem essa massa, tá, pessoal? Deixei bem fininha mesmo, tá? Bem fininha. No cilindro, é claro que fica bem mais fina, tá bom, gente? Mas na mão eu fiz o possível pra mim abrir, porque eu sempre faço isso, deixo bem fininha, pra ficar menos lá cozinhando depois, tá? Que fica bem mais gostoso também, o sabor, tipo, fica bem melhor ainda, né? Então, tenta abrir, gente, o máximo que vocês puderem aí, tá? Pra ficar bem gostoso depois, com o recheio maravilhoso que vocês fizerem. Gente, vocês viram que eu fiz com sardinha, porque eu gosto muito, tá? Então, mas se vocês quiserem fazer um molho, tá bom? Diferente também, tá? Do jeito que vocês quiserem, não tem problema, tá? Mas o importante é vocês fazerem aí a massa caseira, tá bom? Esse macarrão caseiro, na verdade. E vocês experimentarem, porque eu sei que vocês vão gostar, tá bom? Gente, vocês viram aí que eu abri bem o máximo que eu pude a massa, tá? Vocês abrem aí, gente, conforme der. Não é difícil abrir essa massa, gente, porque tipo, você não precisa colocar força pra você abrir essa massa, mas depende do jeito que vocês pegarem aí o rolo ou a garrafa que vocês pegarem pra abrir aí ou outra coisa, depende do jeito que vocês for abrir, vai ficar muito fácil de vocês abrir. Por isso que vocês têm que mexer bem a massa quando vocês fazerem ela, pra ficar bem no ponto certinha, tá bom? E vocês colocar farinha aí, tá? Depois, pra, tipo, não faltar farinha na bancada que vocês for fazer, tá? No lugar onde vocês for colocar pra abrir, porque fica mais fácil pra vocês abrir, gente. Então, tenta facilitar pra vocês mesmo, tá? Pra vocês abrir de uma forma bem mais tranquila e não ficar cansativo de vocês abrir a massa, tá? Na hora que vocês terminarem de abrir a massa, coloca, pessoal, farinha de trigo bastante. Porque se tiver pouca farinha de trigo, na hora que vocês enrolar a massa pra vocês cortarem, na hora que vocês for abrir a tirinha, vai, gente, grudar tudo e vocês vão acabar, tipo, ficando aquele pelotão de massa, tá? Então, vocês colocam aí pra quando abrir, fica fácil de abrir, tá bom? E fica, tipo, bem bonito, tá? Então, a primeira que eu abri, gente, eu cortei bem fininho. Que nem eu cortei 4 partes, então, tipo, 2 partes eu cortei fininha e a outra eu cortei mais grossa, tá bom? De um jeito mais diferente, tá? Então, eu fui abrindo e fui colocando na forma com farinha, tá, gente? Vocês colocam bem farinha, mistura. Ah, mas vai ficar muita farinha. Não, gente. É porque quanto mais farinha, melhor pra ela não grudar. Porque se você deixar ela parada com pouca farinha, ela também pode ter perigo de grudar. Então, você coloca a farinha aí, tá bom? Pra ela ficar bem soltinha na hora que vocês for colocar pra cozinhar, tá bom? Pessoal, eu não mostrei abrindo todas as massas porque é tudo igual, tá bom? Então eu coloquei, gente, as tiras maiores, eu coloquei pra poder cozinhar primeiro, tá? E pra vocês saberem que estão no ponto, gente, eu deixei de 3 a 5 minutinhos, tá bom? Vocês pegam, gente, um garfo, tá? Pega uma tirinha, coloca no molho, tá bom? Pra vocês ficar mais gostoso, pra vocês experimentarem, pra ver se tá no ponto, tá? E se tiver, tipo, molinha, massa, tá bom? Não tiver dura em nada, então está bom, tá? Aí vocês pegam, gente, coloca numa panela, tá bom? Pra ficar mais fácil de vocês tirar aí do fogo de vocês. E, gente, coloca no escorredor de macarrão pra vocês lavarem a massa, tá bom? Pra lavar esse macarrão, tá? E depois vocês podem colocar em uma vasilha, tá bom? Do jeito que vocês quiserem, tá? Mas vocês lavam, tá bom? Pra ficar bem mais gostoso e sair pra sair a farinha, na verdade, né? Que fica do macarrão ali e da água que você cozinha, tá? Dá pra fazer lasanha também com essa massa, pessoal. Vocês cortam aí do tamanho que vocês for fazer lasanha de vocês. Cozinha a massa e depois vocês vão montando aí, tá? Então, gente, eu coloquei um pouco de macarrão com as tiras pequenas em um prato e das tiras grandona em outro prato. E depois o restante eu misturei as duas massas do tamanho fino, tamanho grandão, tá? Em uma vasilha, tá bom? E eu coloquei depois por cima no molho, tá bom?
nos 2 pratos e na vasilha e o restante, tá, pessoal? Depois de pronto, pessoal, com o molho em cima, gente, senta aí, come com a família de vocês, tá bom? E eu vou ficando aqui com mais esse vídeo, tá? Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, compartilhar, e todas as dúvidas de vocês deixam no comentário, tá bom? Fica todos com Deus, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!